Olá, sejam bem-vindos ao Ciência em Voga, uma iniciativa do Instituto de Ciências Biomédicas, da Escola de Comunicação e Artes e do Núcleo de Inovação e Tecnologia do Hospital Universitário da USP. Eu sou Arthur Catanzaro, neurocientista e host deste programa. Olá, eu sou Ana Maria Orellana, farmacêutica, neurocientista e co-host do programa. Nós estaremos juntos com vocês nessa jornada de exploração ao conhecimento científico. Neste programa, nós iremos entrevistar uma série de especialistas de temas do seu interesse. E hoje nós vamos conversar com ele, que é médico formado pela Universidade de São Paulo, com título de especialista em endocrinologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, mestre e doutor pela USP, com ampla experiência em endocrinologia geral, se dedica à pesquisa clínica e laboratorial com ênfase em diabetes, contribuindo de maneira significativa para o avanço do conhecimento e tratamento da doença. Além disso, ele é coordenador da Liga de Diabetes da Faculdade de Medicina da USP, onde atua como professor. Hoje nós vamos falar com o Dr. Simão Lottenberg. Doutor, muito obrigada por aceitar o nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui. Eu que quero agradecer o convite e cumprimentar vocês por esse maravilhoso trabalho de informação, né, que contribui muito para a formação das pessoas. Bem-vindo, professor. Bem-vindo. Obrigado. Professor, para a gente começar, temos ouvido falar de forma super recorrente a respeito de um fármaco relativamente novo, foi aprovado pela Anvisa em 2018, para o tratamento de diabetes do tipo 2, a semaglutida, que é, na verdade, mais conhecido pelo nome de Ozempic. Eu gostaria que, inicialmente, o senhor explicasse um pouquinho o que representa esse novo fármaco no tratamento do diabetes e quais as vantagens dele sobre os fármacos que já existem. Vamos começar com um pouquinho da história. Quer dizer, na verdade, a semaglutida é mais um produto que vem já sendo pesquisado há muitos anos, baseado na fisiologia dos hormônios do intestino. Indo um pouquinho para trás, há cerca de 20 anos, mais ou menos, a gente começou a compreender melhor o intestino como um órgão endócrino, como uma glândula produtora de hormônios. São vários hormônios, os mais conhecidos são o GLP-1, né, e agora, mais recentemente, tem estudado muito um outro hormônio que é o peptídeo gastrointestinal, que a gente chama de GIP. Então, o GLP-1, o que é? É um hormônio que, quando o indivíduo se alimenta, né, ele é secretado pelas células intestinais e manda uma série de mensagens. Manda mensagens para quê? Para que o pâncreas produza a insulina, que é o hormônio que metaboliza a glicose e, mais do que isso, é responsável por todo o metabolismo, tanto de carboidratos como de lípides e gorduras. Uhum. Tá? Tá. Então, e manda mensagens para o cérebro estimulando a saciedade. É uma mensagem que diz, olha, você está comendo, já comeu, a alimentação chegou ao intestino, e chegando ao intestino você não precisa comer mais. Uhum. Tá? A partir daí, começaram a ser sintetizados uma série de substâncias análogas, isto é, que funcionariam da mesma forma que esses hormônios, produzindo os mesmos efeitos com um tempo de duração maior. Uhum. Né? Então começaram a ser lançados vários produtos, não é só a semaglutida, era exenatide, depois o liraglutide, foram numa evolução, tá? Uhum. Inicialmente, todos esses produtos foram lançados para quê? Para o tratamento do diabetes, já que eles estimulam a secreção de insulina, né? Foi se pesquisar se eles eram úteis no tratamento do diabetes, e de fato eram. Tá? E esses produtos foram, como se aperfeiçoando no decorrer do tempo, né?
E a semaglutida nada mais é do que um produto que já está consagrado e tem outros vindo agora no mercado, né? Tem a tirzepatida, que já foi lançada nos Estados Unidos, que é um conjunto, não é só um análogo do GLP-1, mas é análogo do outro hormônio que eu citei, que é o GIP. Tá? Então, primeiro ponto, lançados para o tratamento do diabetes e são efetivos. Né? Posteriormente se viu, primeiro, que essas pessoas que usavam esses análogos para o tratamento do diabetes perdiam peso. E fazia sentido, já que eles mandam essa mensagem de saciedade. Tá? E desta forma, eles começaram a ser estudados para indivíduos portadores de obesidade. Tá? E que se viu que o resultado também era muito bom. Então, tudo isso e obesidade e diabetes estão relacionados. Né? Pessoas com obesidade têm mais chance de desenvolver diabetes porque precisam de mais insulina para metabolizar a sua glicose. Tá? Então, esta é toda a história, vamos dizer assim, desses produtos que estão sendo tão falados e usados. Inclusive, era a segunda pergunta, era referente ao uso para a obesidade. Porque para nós leigos fica um pouco confuso. É seguro um fármaco que foi inicialmente desenvolvido para o tratamento do diabetes, ser usado por um indivíduo obeso que não tem diabetes? É seguro? É seguro. Vou falar mais um pouquinho de história, né? Tá bom. Então, qual é o problema? Quer dizer, não tem problema a ser utilizado, né? Porque se a gente usa o outro efeito dele, que é na saciedade. E o aumento da produção de insulina está relacionado à alimentação, quer dizer, que eles estimulam, se o indivíduo come menos, o estímulo vai ser menor. Tá? Então não tem problema, tanto que é raro, é raro uma hipoglicemia no indivíduo que usa essa medicação. Acontece principalmente quando o remédio é utilizado ao lado de outras drogas que a gente chama de antidiabéticas. Aí sim. Então, é seguro, sim. Né? O problema é a forma de utilização, que é algo que a gente tem que pensar. Doutor, falando em segurança, em julho desse ano aqui, o Conselho Federal de Farmácia acabou lançando uma nota alertando sobre o risco aumentado para os pacientes que usam semaglutida de, por exemplo, desenvolver cegueira. Embora seja uma condição aparentemente rara, essa nota foi baseada em um estudo super famoso, publicado num jornal científico de grande visão assim, da comunidade, que é o JAMA Ophthalmology. Então, além disso, a gente tem lido também em várias redes sociais muitos relatos sobre alterações faciais características do uso desse fármaco. Quais são os principais efeitos colaterais que são observados hoje e se existe algum perfil de paciente que não pode usar esse fármaco? Então, vejamos. Né? A primeira questão, né, do problema ocular. Tá? Realmente isso foi descrito nos estudos. Né? E o que a gente tem que pensar em qualquer medicação é custo-benefício. Né? Então, é um fenômeno raro, isso está descrito, né? E a gente tenta estabelecer pessoas que eventualmente tenham um risco maior, mas certamente, pela sua raridade, não contraindicam o uso do medicamento. Certo. Mas o fato de se conhecer o efeito é importante em termos de investigar qualquer alteração, né? E mais do que isso, saber em quem você vai usar. De novo, cotejar o custo no sentido dos efeitos colaterais com o benefício de emagrecer, né, de tratar o diabetes. Né? Então, com relação a isso, não tem dúvida que é um alerta que deve ser dado, né, e que deve ser de conhecimento de todos, médicos, pacientes, né, isso sem dúvida.
As alterações faciais, eu acho que elas são muito mais derivadas de alguém que perde muito peso, Tá. né? Alguém, né, que seja portador de obesidade num grau muito elevado e é isso que acontece. Certo. Tá? Lembrando que, e acho que nós podemos discutir isso depois, a gente precisa ver para quem a gente vai usar. Né? Eu acho que nós temos que pensar na obesidade como uma doença crônica. Tá? É um outro conceito que eu gostaria de abordar. É esse, quer dizer, primeiro, né, abandonar o conceito de obesidade não é um problema estético, né? Obesidade não é, até porque estética é outra coisa, são questões, né, é horrível qualquer abordagem, né, do portador de obesidade, né? Em relação à questão estética. Cada um tem a sua cultura, as suas questões. Isto é algo do indivíduo, dos quais nós não devemos, em hipótese alguma, né, Sim, tá certo? Interferir sobre. Agora, a obesidade é uma doença crônica, multifatorial, tá? Com aspectos genéticos, psicológicos, relacionados ao meio ambiente, tá? E que assim deve ser abordada, né, por médicos, farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos, enfermeiros, educadores físicos, e mais alguns que eu possa ter me esquecido, e até profissionais, até especialistas de várias áreas. Tá? Então é fundamental a gente pensar nisso. E vou dizer para vocês, porque no passado, e ainda existe este preconceito, né? Muito se abordava a obesidade como, eu vou falar de jeito mais forte, como falta de caráter. Quer dizer, o obeso como indivíduo que come, que é guloso, entre aspas, né? Não faz, é preguiçoso, não faz exercício, não é nada disso. Tá? A gente sabe, né? Então não é nada disso. Ninguém é obeso porque quer. Ele pode ter um problema psicológico e não conseguir fazer exercício, comer a mais, etc. Mesmo a forma excessiva é de cada um. Como ele metaboliza é de cada um. Então cabe a nós todos, profissionais de saúde, né, participarmos do diagnóstico e do tratamento. Né, e abandonar esse conceito de que a obesidade é um indivíduo que não sabe se controlar. Isso é uma avaliação simplista, né, que faz ainda hoje esses indivíduos se acharem culpados de algo que eles não são. Culpa, né? E que não existe culpa, existe uma doença. Né? Doutor, a Anvisa recentemente alertou sobre a venda desse fármaco falsificado. O que os pacientes devem observar para evitar serem enganados, comprarem, porque é um fármaco caro, né? Valor muito elevado. Então, tomar muito cuidado, tá? Por exemplo, não existe condição de se manipular esse tipo de medicação, porque tudo que é importado é usado pela indústria. Então, é comprar de farmácias que tenham um conceito bom. Não existe nada que possa fazer com que o preço diminua, né? A gente gostaria muito e a gente sabe, né? Eu vou até falar uma outra mensagem, quer dizer, a gente sabe que a obesidade é um problema crescente, como no nosso meio, e o que a gente gostaria mesmo é de popularizar a medicação. Sim. Tá? Então, mas infelizmente não existe esse milagre. Esse milagre vai existir no momento que houver produção, todas aquelas questões de concorrência, né, do mercado. Passar o período da patente, exatamente, talvez, né? exatamente. Então isso vai baratear, surgirem concorrentes que vão surgir agora, tá? E como aconteceu antes. Então, milagres não existem, infelizmente. A gente gostaria, né? Porque a obesidade é algo crescente, como eu falei, é algo crescente, é uma epidemia e na verdade, ela aumenta muito, e a gente espera que o nosso país se desenvolva, conforme a população vai aumentando um pouco o seu poder aquisitivo, não muito.
né? Porque o que acontece? Também existem mitos na alimentação. Eu não sou nutricionista, não, é difícil entrar nesse... Mas as pessoas, muitas vezes, acham, tem mitos de que alimentos mais caros, até mais calóricos, mais processados, né, sejam melhores porque as pessoas com mais poder aquisitivo usam. Né? É um fenômeno que a gente vê. Então, a transição nutricional é algo... Né, como muitas vezes não existe uma transição educacional, pelo menos do ponto de vista alimentar, entre outras, né? Então, o indivíduo ele começa a ter um pouco mais de poder aquisitivo e, como eu disse, a gente torce para que cada vez mais a nossa população esteja melhor nesse aspecto. Ele começa a comer pior. Mais alimentos hipercalóricos. Exatamente. Doutor, na sua resposta anterior, você citou um pouquinho do uso desse medicamento, às vezes para fins que não sejam, por exemplo, o tratamento da obesidade ou para as diabetes. Então, eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: as redes sociais, elas parecem ter um papel importante na popularização de usos de algumas terapias medicamentosas para o emagrecimento. Inclusive o uso desse fármaco por pessoas que não portam essa condição, por exemplo, de obeso ou de diabético. Na sua opinião, qual é o impacto disso no indivíduo que utiliza um fármaco que não necessariamente é para ele? Por moda. Por moda, né? Por conta dessa popularização de influencers que vendem, que não sei o quê, né? E qual o impacto disso também na saúde pública? Então, qual é a questão? Então, primeiro, lembrar, quer dizer, que essas drogas devem ser prescritas para indivíduos que precisam delas. Nós falamos dos riscos, quer dizer, no momento, né, a gente falou de certos efeitos, eu até não respondi dos efeitos colaterais que ela possa ter, né, tem uma série de efeitos colaterais que ela pode ter, quer dizer, no indivíduo portador de obesidade, portador de diabetes, mas obesidade dentro dos limites do diagnóstico de obesidade. Existe o peso normal, sobrepeso e os vários graus de obesidade, né? Grau 1, 2 e 3, segundo a classificação que a gente usa. Né? Então, a gente tem que usar naqueles indivíduos. Por quê? Porque os benefícios da perda de peso desses indivíduos sobrepujam os riscos. No momento que eu não tenho um benefício tão importante, o risco é maior. Então, a gente tem que compartilhar isso com o paciente, discutir. Né? Às vezes vem pessoas nos procurar que não têm nem sobrepeso, que querem perder peso, e às vezes até gente muito magra, porque... E aí são outras doenças, né? Né? Do reconhecimento do seu corpo. Então, por isso, a gente precisa de ajuda de outros profissionais, dos psicólogos, de outros médicos, psiquiatras, etc., para tratar essas pessoas. Então, compartilhar com o paciente tudo isso. Só que nós temos uma questão na nossa legislação, que é determinados remédios não precisam de prescrição médica para serem utilizados. E é o caso. Então, tem muita gente utilizando esse tipo de medicação sem acompanhamento médico. Né? O que é algo que pode ser perigoso. Mas não foi, segundo a nossa legislação, não foi colocado como algo que precisa de prescrição médica. Né? Infelizmente. Então, e aí vira toda essa questão, né? Por que nós estamos discutindo esse caso, né? Esse problema? Porque, na verdade, todos nós profissionais, né, estamos vendo o uso indiscriminado. Por que o remédio falta no mercado e se falsifica? Porque tem, provavelmente, né, não tenho números, mas isso salta aos olhos, mas muita gente... Tem um público, né? Porque tudo... E aí vem a questão, né? Tudo relacionado à obesidade explode. Quer dizer, né, então as pessoas querem os atalhos. Né? Então, se eu posso... E na verdade, existe todo um protocolo que a gente deve observar quando trata um paciente portador de obesidade, baseado nessa questão multifatorial.
né? Que não é simplesmente... O que não quer dizer, tá, que determinados indivíduos, e não são poucos, aqueles portadores de obesidade muito severa, provavelmente são candidatos a tomar remédio, ou este remédio, ou qualquer remédio efetivo, durante toda a vida. Certo. Mas existe uma questão, né, também, né, muito interessante, porque se você vê, o indivíduo vai ao médico para tratar qualquer doença crônica, hipertensão arterial, diabetes, por exemplo, né? E o médico diz a ele, agora você vai tomar esse remédio pela vida inteira para controlar o seu diabetes, controlar a sua hipertensão, né? E todos encaram normalmente. Por outro lado, quando se fala disso para a obesidade, isso acaba chocando, né? Porque isto é resquício daquela cultura que não considerava a obesidade doença. Tá? Agora, a gente precisa ver quem é o doente, ou quem é aquele que quer perder 4 ou 5 quilos, né? E aí você pode ter outras formas de tratar, né? Até usar um remédio em algumas situações, um tratamento transitório. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Então é importante a gente identificar essas pessoas e mudar a cultura, né? Porque ninguém fala que vai parar o remédio para hipertensão, mas uma grande maioria fala, quando eu vou parar com esse remédio? Primeiro ela quer tomar o remédio, às vezes toma um remédio sem ordem médica, tá? E depois ela quer parar porque ela agora emagreci. Não é agora emagreci. Até porque o obeso, o portador de obesidade, quer dizer, muitas vezes você não consegue fazer com que esse indivíduo chegue ao peso ideal. Mas se você conseguir perder, digamos, 10% do peso, você muitas vezes diminui os seus riscos, em geral, mesmo de vida, de complicações, em 40%. Então, se eu consigo 10, se fala muito hoje em dia, até aqui no Brasil se fala muito com razão do termo obesidade controlada. Né? O indivíduo pode ter se ele perder 10, 15% do seu peso, né, do seu excesso de peso, ele já é um ganho muito grande em termos de saúde para aquele indivíduo com obesidade grau 2 ou 3. Muito dificilmente você vai chegar a ter o peso ideal. Mas você vai melhorar, né, vou falar de uma forma errada, a quantidade e a qualidade de vida desse paciente. Muito interessante. Doutor, falando dos pacientes que têm pouco sobrepeso, nesses indivíduos, tirando os atalhos, qual é o caminho mais seguro? É a mudança de estilo de vida, certamente. Né? Então, alimentação adequada, né? Atividade física, né? Acho que isso é fundamental. Aliás, na verdade, deveria ser um preceito de saúde para todos. Né? É que Sempre. custa, né? É que exatamente. Não dinheiro. Não dinheiro, mas escolha. são renúncias. Renúncias, escolhas. E escolhas de atividade, né? Mas é mudança de estilo de vida. Então, para essas pessoas, e aí tratar alguma doença correlata. Né? E agora, uma outra coisa em relação a essas medicações. Cada vez mais a gente tem visto estudos em relação a prognóstico cardiovascular. Então, o semaglutide, todas as drogas, têm se mostrado úteis na prevenção de doença, principalmente doença vascular aterosclerótica. De novo, desde que bem indicados, né? Então é algo também muito bom, né? E muitos trabalhos têm mostrado isso, que a gente avance nesse sentido. De novo, a limitação é econômica. Sim. De novo, agora custo no sentido de custo econômico versus benefício. É algo que também tem que ser colocado, ainda mais num país como o nosso. Sim. Né? A gente tem que lembrar, por exemplo, que o tratamento de obesidade no Brasil é algo
ainda muito caro. Nós estamos falando de drogas e a gente tem que se preocupar com isso, que são usadas por uma faixa muito pequena da população. A gente tem muito pouca liberação no setor público para isso. Numa doença que leva a comorbidades importantes indiretamente até a morte. E nós não temos drogas para isso ainda, é algo que a gente tem falado, estudado, né? Para vocês terem uma ideia, saindo das drogas, quer dizer, para se fazer uma cirurgia bariátrica, que também tem suas indicações não indiscriminadas, como alguns podem querer, né? Se leva mais de 5 anos no setor público, muitas vezes até 10 anos para se conseguir esse tipo de cirurgia. Então, ainda nós estamos, do ponto de vista da população, né? Nós temos que batalhar muito ainda. Doutor, para finalizar, você gostaria de dizer algo aos espectadores? Pode ser uma indicação de livro, filme, atividade, um conselho ou só um tchau? Eu queria primeiro cumprimentá-los por essa iniciativa e lembrar o seguinte, quer dizer, não existem milagres, né? Principalmente na área que nós abordamos hoje, né? Se apregou as redes sociais, que são muito úteis em vários aspectos, né? Podem ser nocivas no sentido de apregoar falsos tratamentos, né? Então, prestar atenção, procurar a melhor informação e, a partir daí, procurar o melhor diagnóstico e o melhor tratamento. Tá? Obrigado. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Adorei a conversa, foi muito boa, muito esclarecedora. Muitíssimo obrigada. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. E pessoal, se vocês tiverem algum tema a nos sugerir, por favor, envie para as nossas redes sociais, do @Ciência em Voga. Estamos no YouTube, Spotify e Instagram. Siga-nos lá, acompanhe as entrevistas com os especialistas e até a próxima. Até a próxima.